Paz do Senhor, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Queridos, mais uma vez aqui no Bosque para trazer uma palavra para o seu coração. E eu estava me lembrando hoje de um texto que está no livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Está lá onde Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso me faz questionar algumas coisas, querido, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que não é uma vida verdadeira. Estamos vivendo uma vida onde a gente quer simplesmente mostrar uma coisa, quando na verdade, dentro de nós, o que a gente vive é outra. A gente muitas vezes mostra, né, uma coisa, mas na verdade dentro de nós o que grita é outra. Aquilo que nós falamos muitas vezes não é aquilo que nós sentimos. Aquilo que nós evidenciamos nas nossas ações não é a verdade que as nossas emoções estão vivendo. Por quê? Porque os nossos caminhos têm sido caminhos que têm nos feito sofrer, têm nos feito marcas, e essas marcas elas têm incomodado como uma ferida que cicatrizou, muitas vezes até cicatrizou, mas que na verdade ainda está sensível, e toda vez que toca, dói. Quantos de nós, irmãos, temos essas marcas que quando nós lembramos ainda nos dói? E isso faz dos nossos caminhos muitas vezes de dor, de tormento, de sofrimento, porque nós não vivemos a verdade. E quando nós não vivemos a verdade, a nossa vida, ela é uma vida falsa. Ela não é uma vida verdadeira, uma vida abundante, como diz a palavra do Senhor. Ele diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Está lá em João 10:10, né? O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele disse: eu vim para que tenha vida e com abundância. Como é que você vai ter uma vida com abundância, irmãos? Que você não está sabendo aonde você está caminhando, ou pior, para onde você está caminhando. Porque uma coisa que eu sempre falo, quem não sabe para onde está caminhando, qualquer lugar que ele chegar tá bom. Qualquer lugar que ele caminhar, tanto faz. Mas a palavra do Senhor fala aqui em Provérbios que muitos são os caminhos do homem, mas que na verdade são caminhos de morte. Mas o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminhar é aquele que você faz com Cristo. Quando você tem Jesus caminhando com você, você está indo para uma direção, e uma direção certa. Você está caminhando com a pessoa certa, no caminho certo, na direção certa. Então assim, quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que não há um outro caminho que não seja com ele, que não seja o caminhar com ele. Porque o caminhar com Jesus, ele nos traz uma visão clara das coisas. Quando você vai para o livro ali, quando você vai para a palavra de Deus ali, fala sobre os discípulos de Emaús, né? Que após a ressurreição estava voltando ali para a sua cidade de Emaús, e o Senhor começa a caminhar com eles. Eles estavam tão cegos pela circunstância, né, que havia ocorrido, que eles estavam caminhando de volta. Jesus se coloca do lado deles, eles não conseguem ver. Foi necessário um caminhar com Jesus. Foi necessário Jesus fazer uma retrospectiva da história para trazer a eles de volta a memória e assim clarear a visão. Tanto que quando Jesus adentra a casa, parte o pão com eles, caem dos seus olhos como escamas e eles passam a ver claramente. Mas foi o caminhar com o Senhor que trouxe essa clareza de visão, que trouxe essa clareza não só de visão, mas qual a missão. Sabe,
Muitas vezes nós não sabemos a nossa missão, o nosso propósito, o que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos caminhando de qualquer forma, com qualquer um, em qualquer direção, e não estamos chegando a lugar nenhum, a nenhum propósito, a nenhum objetivo, porque nós não temos um alvo definido, porque nós não temos um propósito claro daquilo que nós queremos fazer ou alcançar. O que a gente almeja nessa vida? Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou a direção correta que você precisa tomar. Eu sou a companhia certa que você precisa ter para você poder chegar no lugar de abundância que eu quero que você viva. Então assim, o que eu percebo, quando fala, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a verdade. Meu irmão, a nossa vida ela tem que ser verdadeira, irmão. A gente não pode representar, sabe? Você foi chamado para viver a vida, não representar uma história, sabe? Você não é um artista, sabe? O roteiro da tua vida, quem escreveu foi o Senhor, não foi, sabe? Alguém que escreveu lá um teatro, uma peça para você viver. Não, foi o próprio Senhor quem te concedeu uma vida verdadeira, uma vida com propósito. E muitas vezes quando a gente não vive a verdade do Senhor, a gente começa a acreditar nas mentiras do diabo. Se você não vive a verdade de Deus, você acredita nas mentiras do diabo. E você não vai viver a vida que Deus tem para você, mas você vai representar uma história que o diabo apresenta para você. Então hoje, em nome de Jesus, eu te chamo a consciência. Eu peço a você que dá uma parada agora, dá uma refletida, se aquilo que você tem vivido é uma verdade. Deus, ele nos projeta. A Bíblia fala que o Senhor, ele nos conhece. Deus, quando nós não tinha forma no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foi projetado por ele. Nós temos uma vida para viver. E será que nós estamos vivendo essa vida? Será que nós estamos vivendo essa verdade? Será que o nosso caminho tem nos conduzido à vida verdadeira que Deus escreveu para nós? Muitas vezes quando a gente não vive essa vida verdadeira, a gente cai naquela crença de que eu não posso e eu não mereço. Querido, quando o Senhor te criou, ele te criou com um propósito. E se há um propósito projetado por Deus, ainda que tenha um processo, você pode, você merece e você vai conquistar. Você precisa acreditar nessa verdade. Porque a primeira pessoa que precisa acreditar em você é você, meu querido. Porque Deus já acreditou. Porque foi Ele quem projetou uma vida abundante. Mas você precisa acreditar que esse Deus que projetou essa vida abundante te deu essa vida para você viver. Que você pode, que você merece e que você consegue. Quando você caminha com Ele. Quando você caminha com o Senhor crendo que Ele é o Deus que te conduz a caminhos perfeitos. Quando você acredita que você pode, porque Deus te fortaleceu, porque Deus já concebeu uma história para você. E a Bíblia diz assim, Paulo falando, eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, querido. Você tem um potencial que você não sabe. Você tem um potencial que você não consegue ver. Por quê? Porque você está olhando da sua perspectiva, da sua limitação de ser humano, que é suscetível a toda a ação das emoções. Mas quando você age um pouco com a sua razão e com a sua fé, o que acontece? Você entende, você consegue vislumbrar algo grande que Deus tem para você alcançar, e você começa então a galgar esse caminho de conquista, esse caminho de vitória, esse caminho que te leva à realização das coisas, a romper todos os obstáculos
todas as situações que tem te mantido nesse estado de paralisia, inércia, nesse estado de círculo que não faz você chegar a lugar nenhum. Deus tem algo grande para você conquistar lá na frente. Você só precisa dar o primeiro passo. Mas não dar um primeiro passo em qualquer direção, mas dar um primeiro passo na direção que o Senhor te conduz e começar a caminhar com Ele, vivendo a vida que o Senhor quer que você viva, a vida verdadeira que Ele já projetou para você viver. Essa é minha palavra hoje, que essa palavra ela possa te despertar a buscar uma vida de verdade, uma vida de realizações, uma vida de sucesso, uma vida de alegria plena. Meu querido, muitas vezes a gente vive angustiado, vive deprimido, vive frustrado. Por quê? Porque a gente está querendo viver uma mentira. Viver mentira não traz realização. É só a conclusão de mais uma peça de teatro que você representa para você mesmo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não tem vida. Fora dele não tem caminho. Fora dele não tem verdade. Amém? Fica com essa palavra hoje. Deus te abençoe. Pessoal, vou pedir uma coisa para vocês. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte. Curte, comenta, compartilha. Me ajuda a levar essa palavra a mais pessoas. De repente tem alguém aí que está precisando ouvir essa verdade que é a palavra de Deus. E eu posso ajudar. Mas para que eu possa ajudar essa pessoa, você precisa me ajudar compartilhando esse vídeo. E comenta, me dá um retorno, né? Eu gosto de interagir com aqueles que ouvem as minhas mensagens, que falam para mim, olha pastor, valeu, foi ótimo. Por quê? Porque isso me motiva a buscar mais no Senhor uma palavra para o seu coração. Amém? Muito obrigado por estar ouvindo essa palavra. E eu creio que não foi em vão. Você precisava ouvir, porque Deus precisava falar no teu coração. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Pessoal, muito importante. Ative o sininho. Sempre tem um vídeo para você aqui nesse canal. Tá bom? Deus te abençoe. Um bom dia. Em nome de Jesus.